Olá, povo de Deus, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, tempo do Natal antes da Epifania. A nossa reflexão de hoje é a partir de primeira carta de João 2, de 22 a 28 e Evangelho de João 1, 19 a 28. Caríssimos, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. O contexto da primeira carta de João é o da investida do movimento da gnose nas comunidades cristãs do final do primeiro século. Tal movimento difundia a validade de um conhecimento esotérico de verdade espiritual, combinando mística, sincretismo religioso e especulação filosófica para a salvação da alma. Negava que Jesus fosse o Cristo, isto é, o Messias. Negava também a necessidade do amor aos irmãos, o que chocava frontalmente com as comunidades cristãs, para as quais Deus é amor e fonte de todo o amor que deve circular entre as pessoas. As comunidades cristãs não devem temer o dia da vinda do Senhor, se permanecerem nele e vivenciarem sob a unção que receberam de Jesus, que dispensa todo e qualquer ensinamento. Jesus Cristo basta, pois quem permanece nele tem também o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Porém, era preciso ficar claro que negar o Filho corresponde com negar o Pai, contrariando a perspectiva gnóstica. Eles diziam que tinham intimidade com o Pai, mas não aceitavam Jesus como Messias. João 1, 19, 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. E eles perguntaram: mas quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. E eles perguntaram: és o profeta? E ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar
a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Quem és tu? Quem és então? És o profeta? Quem és então? A todas essas perguntas, João respondeu negativamente, dizendo: não sou. Os emissários das autoridades religiosas judaicas queriam uma resposta positiva para poder levar aos seus mandantes. Então fazem uma pergunta direta a João: o que dizes de ti mesmo? João respondeu: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Os fariseus que tinham sido enviados daí passam a questionar o sentido do batismo de João. Ele aproveita a ocasião para anunciar o Messias já presente no meio deles, mas que eles não o reconheciam. Quando João Batista começou a pregação, os judeus estavam esperando o Messias, que iria libertá-los da miséria e da dominação estrangeira. João anunciava que a chegada do Messias estava próxima e pedia a adesão do povo, selando-a com o batismo. As autoridades religiosas estavam intrigadas e mandavam investigar se João pretendia ser ele o Messias. João nega ser o Messias, denuncia a culpa das autoridades e dá uma notícia inquietante. O Messias já está presente a fim de inaugurar um novo tempo para o povo. Messias é o nome que os judeus davam ao Salvador esperado. Também o chamavam de o profeta, e conforme se acreditava, antes de sua vinda deveria reaparecer o profeta Elias. João Batista é a testemunha que tem como função preparar o caminho para os homens chegarem até Jesus. Ora, a testemunha deve ser sincera e não querer o lugar da pessoa que ela está testemunhando. Precisamos aprender de João Batista a ter coerência do que somos e da nossa missão. Ter consciência do que somos e da nossa missão. Somos anunciadores de alguém que é muito maior que nós e que exige um anúncio testemunhado, mais do que pregado. Celebramos hoje São Basílio de Cesareia, século IV, e São Gregório de Nazianzen também. Basílio nasceu de uma família profundamente cristã na Capadócia, região da atual Turquia. Com o seu irmão Gregório de Nissa e o amigo Gregório de Nazianzen, formam o grupo dos chamados Padres Capadócios, que tiveram um importante papel na divulgação da doutrina do Concílio de Nicéia sobre a Santíssima Trindade. Basílio e o seu irmão receberam esmerada educação. Durante a sua formação humanista em Atenas, estabeleceu uma grande amizade com Gregório de Nazianzen. Juntos iniciaram uma nova forma de vida monástica, o chamado monarquismo basiliano, que continua a ser vivido sobretudo no Oriente. Basílio, ordenado sacerdote e bispo, distinguiu-se pelas suas obras caritativas e pelo esplendor que deu ao culto divino. Deixou-nos preciosas obras teológicas, espirituais e homiléticas. Um beijo no teu coração.